Olá, tudo bem com você? Eu quero te mostrar como é que eu faço a utilização do chat GPT para elaborar questões. Eu sinceramente acho o chat GPT uma ferramenta sensacional e eu tenho utilizado muito ele no meu dia a dia como professor e ele tem melhorado muito a minha produtividade com relação a elaborar questões de prova. Se você nunca viu o chat GPT, essa é a cara dele. Repare que eu estou usando o GPT-4 e do GPT 3,5 para o GPT-4, realmente nós temos um ganho de produtividade enorme. O GPT-4 é muito melhor do que o GPT 3,5. Infelizmente ele é só para assinante, então você precisa ir morrer com umas estalecas aí, com uma graninha, porque eu, sinceramente, vale a pena. No primeiro momento que eu vi o chat GPT, eu falei, eu tenho que assinar esse negócio, e realmente foi um bom investimento. De qualquer forma, deixa eu mostrar aqui para você, essa aqui é a cara do chat GPT. E eu quero falar com ele a respeito de questões. Então, o chat GPT, ele é uma ferramenta que você vai conversando e vai usando ele de uma forma como se ele fosse realmente aí o seu estagiário. É o que eu sempre falo para as pessoas que dizem que mas o chat GPT ainda comete muitos erros. Comete, a gente precisa estar atento. Ele é um estagiário, ele está aprendendo sobre o mundo, mas ele é um estagiário que todo mundo sempre desejou ter. Bom, mas vamos lá, sem enrolação. Eu quero falar com o chat GPT, que eu quero montar questões. E eu quero montar questões a respeito da taxonomia, utilizando a taxonomia de Bloom. Então, cada chat que você abre com ele mantém aquele contexto da conversa. Então é muito importante você já direcionar o contexto da conversa. Então eu vou aqui direcionar o contexto da conversa e vou conversar com ele assim, fale a respeito da taxonomia de Bloom. Então eu estou direcionando o chat GPT para falar sobre a taxonomia de Bloom. Então ele está me falando aqui que a taxonomia de Bloom é um sistema de classificação dos objetivos educacionais desenvolvido pelo educador, enfim, ele vai me trazer aqui toda uma série de informações a respeito da taxonomia de Bloom. Mas eu não me interessa a taxonomia, porque eu quero trabalhar com ela. Só que o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando um contexto de conversa nesse chat para que eu possa criar as questões e ele entenda que eu quero criar essas questões na taxonomia de Bloom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom para ficar melhor para vocês enxergarem. Eu também tenho algumas limitações aqui. Enfim, ele está aqui montando, falando. Aí, acho que agora ficou bom, né? Ele está falando a respeito dos verbos agora, a respeito da taxonomia de Bloom. Eu quero deixar ele falar tudo que ele tem para falar a respeito da taxonomia de Bloom, porque eu quero montar as questões usando essa ferramenta, né? A taxonomia de Bloom. Ele já está aí, terminou. Já, o que eu vou fazer? Agora eu quero fazer perguntas. Então a gente cria o que se chama prompt. Eu já tenho um prompt criado aqui. Vou jogar para ele. Tá aí, ó. Elabore uma questão discursiva. Então eu já disse para ele que eu quero que seja uma questão discursiva. O enunciado deve conter pelo menos 3 linhas. A palavra que define o comando da questão deve estar em letra maiúscula e obrigatoriamente deve vir após o texto inicial do enunciado. O nível de dificuldade deve ser médio. Após a questão, mostre a resposta de maneira sucinta. E o assunto da questão que se segue o assunto é esse que se segue.
Bom, tem uma coisa que eu esqueci aqui. O enunciado deve conter pelo menos 3 linhas. A palavra que define o comando deve estar em letra maiúscula. Seguir a taxonomia de Bloom. E obrigatoriamente. Isso. E aí o assunto, eu vou pegar aqui de um livro que eu escrevi, que é a respeito de teorias da administração. E eu vou copiar aqui um trecho do livro que me interessa, que é o assunto. Então eu peguei um trecho do livro, do assunto que me interessa, copiei e vou jogar para ele fazer a questão. Olha lá que bacana. Ele começa a então montar o texto da questão. Olha lá. Ao estudar a evolução da humanidade, fica evidente a evolução da administração em conjunto, ou seja, desde o momento em que o ser humano tornou-se um ser social vivendo em comunidades. Faz o contexto da questão e aí faz a pergunta. Analise as principais contribuições de Henri Fayol para a sistematização da função administrativa e explique por que ele acreditava que todos deveriam estudar a administração. Então, a questão que ele montou está em cima do texto que eu colei. Fala para mim se isso não é genial. Eu acho isso genial. Ah, mas eu quero falar sobre outra coisa. Então, deixa eu pegar aqui um outro trecho do livro, mas agora eu quero que ele monte a mesma questão, só que vou copiar aqui o mesmo prompt, porque eu ainda quero um enunciado de uma questão discursiva, mas eu quero que elabore uma questão discursiva em modelo de estudo de caso. Tá? Modelo de estudo de caso. Vou fazer diferente. Vou pegar o mesmo texto. Vou pegar aqui o mesmo texto que eu coloquei, do mesmo trecho do livro que eu coloquei, e vou pedir para ele elaborar essa questão no modelo de estudo de caso. Olha lá. Olha lá. Vou descer aqui. Considere o seguinte estudo de caso. Tá vendo? Uma empresa familiar de médio porte enfrenta dificuldades de organização e comunicação interna. A administração da empresa é centralizada nas mãos do fundador, que resiste a delegar responsabilidades e adotar práticas modernas de gestão. A equipe de funcionários está desmotivada e a produtividade está abaixo do esperado. Ao estudar, enfim, ele está montando toda a historinha do estudo de caso, com base nas informações que eu coloquei para ele. Então ele não está inventando nada, ele está fazendo a respeito do que eu coloquei para ele. Usando a taxonomia de Bloom, então ele coloca aqui o verbo aplicar os princípios para melhorar. E aí ele me traz a resposta. E tá aí a resposta sucinta. Eu falo resposta sucinta, eu deixo claro. E se você não pede para ele fazer uma resposta sucinta, ele escreve um livro para te responder. E pelo jeito aqui ele vai escrever os 14 princípios da administração, da teoria da administração de Henri Fayol. Bom, se você achou que foi uma resposta muito grande, você pode falar para ele, ó, ChatGPT, na questão anterior, reescreva solicitando apenas 3 princípios da teoria administrativa de Henri Fayol. E foi o que exatamente ele fez. Ele usou os 14 princípios. Eu não quero que o aluno me responda tudo isso. Eu quero que ele me responda apenas 3 que ele achar mais conveniente. Então vou mandar ele reescrever. E aí tá reescrevendo. Ele vai reescrever
Ah, mas ele tá meio lento. Sim, o ChatGPT na versão 4, ele é um pouco mais lenta, justamente porque ele, em função da... Eu acredito que seja porque ele tem uma qualidade melhor de informação e tem muito mais gente usando, então isso cai um pouco o desempenho dele. Se você usar o 3.5, a velocidade dele é muito maior, mas ele não faz questões tão elaboradas assim. Eu percebi isso, achei bastante interessante. Olha aí o que ele está pedindo. Selecione 3 princípios da teoria administrativa de Henry Fayol e explique como a aplicação de cada um deles pode contribuir. Ele vai estar colocando aqui, eu imagino que ele vai colocar as 14 de novo e pedir para o aluno escolher 3 dessas. Bem, olha lá, não, escolheu 3 e respondeu com base em 3. Se você quiser, aí nem precisa, né? Porque você, por isso que eu estou falando, você que é da área, você sabe quais são, no caso de teorias da administração, você sabe qual é a resposta, né? Não precisa nem do chat GPT te dar a resposta, mas o fato dele te dar a resposta te ajuda na elaboração depois da devolutiva para os alunos, então já está pronto o trabalho. Ah, mas vamos lá, eu quero fazer questões com alternativas. Tá bom, vamos fazer questões com alternativas. Então vou colocar aqui o prompt para montar questões com alternativas. Elabore uma questão objetiva com 5 alternativas, sendo apenas uma correta. O enunciado deve conter pelo menos 3 linhas e o seu conteúdo deve ser em um modelo de caso. A palavra que define a questão deve estar em letra maiúscula. Tá, e o texto, vou pegar o mesmo trecho. Ah, vou pegar um trecho diferente agora, vai. Vou pegar um trecho aqui. Vou pegar esse trecho do meu livro de teorias da administração para ele elaborar a questão. Olha lá, considere o seguinte cenário: uma pequena empresa. Então ele está montando, ele monta o contexto. Como eu estou falando de taxonomia de Bloom, por isso que ele está montando esses contextos maiores, até porque eu estou pedindo para o enunciado ter pelo menos 3 linhas. Se você não fala nada, ele faz questões objetivas diretas, simplesmente com perguntinha direta, o que não é bacana. Eu pelo menos não gosto. E aí ele traz, ó lá, identifique qual das seguintes alternativas melhor representa, veio um comando em letra maiúscula, porque isso é uma orientação da universidade que eu trabalho. E aí tá aí a resposta. Qual é a resposta? E ele já te dá a alternativa correta. Ah, mas vamos fazer uma questão mais elaborada. Isso aí é muito fácil. Vamos, deixa eu só colocar aqui o assunto que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar com o mesmo assunto, mas eu quero elaborar uma questão de asserção-razão. Como é que eu vou fazer isso? Bom, jogo o prompt, elabore a questão objetiva do tipo asserção-razão com 5 alternativas. E aí eu dou o modelo para ele da questão. Isso que é importante. Eu peguei uma questão qualquer de asserção-razão, joguei para ele qual é o modelo, tá? E depois eu continuo o prompt e aí eu coloco o assunto que ele tem que montar a questão. Então eu estou dando aqui o modelo da questão para ele. Estou falando chat GPT, faça desse jeito. E aí ele vai montar a questão para mim. Então, o grande segredo aqui é que eu falei, o chat GPT é seu estagiário. Você precisa ir ensinando o que você quer. Dê os modelos para ele e ele vai fazendo para você. Olha lá, começou a montar a questão de asserção-razão. De acordo com o modelo que eu pedi. Está montando a questão e aí vem as alternativas.
Se ainda não estiver do seu gosto, você vai explicando para ele o que é que você quer. E aí você guarda esses prompts, porque a hora que eu fechar essa tela aqui, ele esquece. E aí você tem que ensinar ele tudo de novo. Aí, gente. Se isso não é uma maravilha, fala o que é maravilhoso então. Eu sei que eu levava 4 horas para montar uma prova. Eu montei 4 provas em 1 hora, fazendo as questões por aqui e depois analisando e avaliando. E eventuais erros eu fiz a correção. Então, eu não estou mandando ele fazer e simplesmente copiando e colando. Está fazendo, estou analisando e corrigindo o que eu acho que tem que corrigir. Mas o grosso do trabalho ele fez. Ele fez. Não é? Se você não acha isso maravilhoso. Mas é isso aí. Obrigado e até uma próxima. Tchau.